Você acredita que é possível alguém narrar a própria morte? Imagine descobrir que Chico Xavier, o maior médium do Brasil, conseguiu descrever seus últimos momentos através de uma psicografia feita por outro médium. Essa é apenas uma das revelações extraordinárias que surgiram após a partida do homem que dedicou toda a sua vida a provar que a morte não existe. Hoje vamos mergulhar em descobertas que abalaram até mesmo os céticos mais fervorosos e revelaram segredos que o próprio Chico guardou em vida. A madrugada de 30 de junho de 2002 marcou não apenas o fim de uma era, mas o início de revelações que ninguém esperava. Quando Francisco Cândido Xavier desencarnou em Uberaba, aos 92 anos, muitos pensaram que os fenômenos mediúnicos relacionados a ele cessariam. Estavam completamente enganados. O que aconteceu nos meses seguintes desafiou qualquer explicação racional e trouxe à tona uma série de comunicações que pareciam impossíveis. Apenas 3 semanas após sua partida, o médium Divaldo Franco, em Salvador, recebeu uma psicografia que deixaria todo o movimento espírita em estado de choque. O comunicante se identificava como Francisco e começava a relatar com detalhes impressionantes os momentos que antecederam sua desencarnação. Não eram apenas palavras vagas ou genéricas, mas descrições precisas de conversas, sensações e até mesmo pensamentos que apenas o próprio Chico poderia conhecer. A psicografia descrevia como ele havia sentido uma paz profunda invadindo seu peito nas últimas horas, como se uma mão invisível estivesse aliviando décadas de dores e cansaço. Francisco relatava que, mesmo com a visão já comprometida pelos anos, conseguiu ver uma luz dourada que foi se intensificando gradualmente, trazendo consigo rostos familiares que há muito tempo aguardavam sua chegada. Sua mãe, Maria João de Deus, apareceu radiante, exatamente como ele sempre a descreveu em suas visões mediúnicas. Mas as revelações não pararam por aí. Outras comunicações começaram a chegar através de diferentes médiuns pelo Brasil, todas com características e informações que só poderiam vir do próprio Chico. Ele falava sobre projetos que havia deixado inacabados, orientava sobre a organização de seus manuscritos e revelava detalhes sobre obras que planejava, mas não conseguiu concluir em vida. Uma das comunicações mais impactantes veio através da médium Raquel de Carvalho, em Pedro Leopoldo, cidade natal de Chico. Francisco revelava a existência de textos inéditos que havia escrito, mas mantido guardados, aguardando o momento certo para serem divulgados. Ele orientava sobre onde encontrar esses manuscritos e qual a ordem correta para sua publicação. Foi assim que descobriram cadernos inteiros com reflexões pessoais de Chico sobre a mediunidade, textos onde ele abria seu coração sobre as dificuldades que enfrentou ao longo de décadas, servindo como intermediário entre os dois mundos. Nesses escritos, ele revelava momentos de dúvida que jamais havia compartilhado publicamente. Episódios onde questionou se realmente estava cumprindo sua missão da melhor forma possível. Um dos textos mais tocantes descrevia sua angústia quando percebia que algumas pessoas procuravam seus livros e palestras buscando milagres instantâneos, sem compreender que a verdadeira transformação espiritual exige tempo, dedicação e mudança interior. Ele escrevia sobre noites em claro, orando para ter forças de continuar sua missão, mesmo quando se sentia incompreendido ou quando sua saúde já não colaborava como antes. Paralelamente a essas revelações, algo extraordinário estava acontecendo nos arquivos da Fundação Francisco Cândido Xavier. Pesquisadores começaram a descobrir cartas e anotações pessoais que haviam passado despercebidas durante anos. Eram correspondências com outros médiuns, rascunhos de livros nunca publicados e até mesmo diários onde Chico registrava suas experiências mediúnicas mais íntimas.
Uma descoberta particularmente surpreendente foi um caderno onde Chico havia documentado encontros espirituais que preferia manter em sigilo durante sua vida terrena. Ele relatava conversas com espíritos de personalidades históricas, orientações recebidas de mentores espirituais sobre o futuro da humanidade e até mesmo previsões sobre acontecimentos que só se confirmariam anos depois de sua morte. Entre essas previsões, encontraram anotações sobre mudanças climáticas, transformações na comunicação humana através da tecnologia e até mesmo referências ao que hoje conhecemos como redes sociais. Chico havia escrito ainda na década de 80 sobre um tempo em que as pessoas se comunicariam instantaneamente através de máquinas, compartilhando pensamentos e imagens numa velocidade que transformaria completamente as relações humanas. Mas talvez a descoberta mais impactante tenha sido um manuscrito inédito atribuído ao Espírito Emmanuel, seu mentor espiritual. O texto, encontrado entre os papéis pessoais de Chico, trazia orientações sobre o período que se seguiria à sua desencarnação. Emmanuel explicava que a missão de Chico continuaria mesmo após sua partida, através das obras que deixou e das revelações que viriam à tona gradualmente. O manuscrito profetizava que nos anos seguintes à morte de Chico haveria uma renovação do interesse pelo espiritismo, especialmente entre os jovens. Emmanuel falava sobre uma nova geração que redescobriria os ensinamentos de Allan Kardec através das obras psicografadas por Francisco, criando pontes entre a ciência moderna e a espiritualidade. Enquanto essas descobertas vinham à tona, biografias não autorizadas começaram a surgir, trazendo relatos de pessoas que conviveram intimamente com Chico e que só agora se sentiam à vontade para compartilhar suas experiências. Amigos de décadas revelavam aspectos da personalidade do médium que poucos conheciam, mostrando um homem simples que lutava constantemente contra o orgulho que sua popularidade poderia despertar. Uma dessas biografias, escrita por seu sobrinho, trazia relatos familiares inéditos sobre a infância e adolescência de Francisco. Histórias sobre como ele desenvolveu sua mediunidade, os primeiros contatos com o mundo espiritual e a reação de sua família diante dos fenômenos que começaram a se manifestar quando ele ainda era criança. Particularmente tocante era o relato sobre o dia em que Chico, aos 4 anos, começou a conversar com sua mãe falecida. A família, inicialmente assustada, gradualmente passou a aceitar que o menino tinha um dom especial. Sua madrasta, que poderia ter rejeitado essas manifestações, tornou-se uma das maiores incentivadoras de sua mediunidade. Outro aspecto revelado nessas biografias foi a disciplina férrea que Chico impunha a si mesmo. Acordava todos os dias às 4 da manhã para orar e meditar, preparando-se espiritualmente para as atividades do dia. Mesmo nos períodos de maior popularidade, quando recebia centenas de visitas diariamente, mantinha essa rotina sem falhas. Os biógrafos revelaram também episódios onde Chico demonstrou uma humildade que beirava o constrangimento. Quando autoridades ou personalidades importantes vinham visitá-lo, ele se escondia ou pedia para que dissessem que não estava em casa. Preferia conversar com pessoas simples, que buscavam apenas uma palavra de conforto ou esclarecimento espiritual. Uma das revelações mais surpreendentes veio através de cartas que Chico enviava regularmente para médiuns iniciantes pelo Brasil. Nessas correspondências, descobriu-se que ele mantinha uma rede de apoio e orientação que poucos conheciam. Jovens médiuns de todo o país recebiam dele conselhos sobre como desenvolver suas faculdades de forma equilibrada e segura. Essas cartas mostravam um Chico professor, preocupado em formar uma nova geração de trabalhadores espirituais.
Ele alertava sobre os perigos da vaidade mediúnica, orientava sobre a importância do estudo e da reforma íntima, e sempre enfatizava que a mediunidade deveria ser exercida como um serviço ao próximo, nunca como fonte de privilégios ou vantagens pessoais. Paralelamente a todas essas descobertas, começaram a surgir relatos de pessoas que afirmavam ter recebido visitas espirituais de Chico após sua desencarnação. Médicos que o acompanharam nos últimos anos, enfermeiros do hospital onde passou seus últimos dias e até mesmo pessoas que nunca o haviam conhecido pessoalmente, relatavam experiências onde sentiam sua presença ou recebiam orientações que atribuíam a ele. Um caso particularmente comovente foi relatado por uma enfermeira que cuidou de Chico em seus últimos dias. Ela contava que, mesmo sedado e aparentemente inconsciente, ele continuava movimentando a mão direita como se estivesse escrevendo. Quando questionada sobre o que poderia significar aquele movimento, ela disse que parecia que ele continuava psicografando mesmo nas últimas horas de vida. Meses depois da morte de Chico, essa mesma enfermeira relatou um sonho, onde ele aparecia sorridente, agradecendo os cuidados recebidos e pedindo que ela continuasse exercendo sua profissão com o mesmo carinho e dedicação. Quando acordou, encontrou sobre sua mesa um papel com uma mensagem escrita numa caligrafia, que ela reconheceu imediatamente como sendo similar à de Chico Xavier. Esses relatos se multiplicaram por todo o Brasil, criando uma espécie de fenômeno nacional. Pessoas de todas as idades e classes sociais compartilhavam experiências onde sentiam a presença espiritual de Francisco, sempre trazendo mensagens de paz, esperança e incentivo ao bem. A Federação Espírita Brasileira decidiu então organizar todas essas informações e criar um arquivo especial dedicado às manifestações póstumas relacionadas a Chico Xavier. O trabalho de catalogação revelou mais de 3.000 relatos, documentados nos primeiros 2 anos após sua desencarnação. Entre esses relatos, destacavam-se comunicações onde Francisco orientava sobre a continuidade de projetos assistenciais que ele havia iniciado em vida. Ele falava sobre a importância de manter funcionando as instituições de caridade que ajudou a criar, sempre enfatizando que o trabalho social deveria continuar independentemente da presença física dos fundadores. Uma das orientações mais marcantes dizia respeito à preservação de sua obra mediúnica. Francisco alertava que seus livros não deveriam ser tratados como objetos de culto ou veneração, mas como ferramentas de estudo e reflexão. Ele pedia que as pessoas lessem, questionassem, debatessem e, principalmente, tentassem aplicar em suas vidas os ensinamentos contidos em suas páginas. Também foram descobertos áudios inéditos de palestras que Chico havia dado para grupos pequenos de estudantes espíritas. Nessas gravações, sua voz, já cansada pelos anos, revelava aspectos mais íntimos de sua relação com a mediunidade. Ele falava sobre momentos em que duvidou de suas próprias percepções, períodos onde se sentiu isolado pela incompreensão das pessoas, e a alegria que sentia quando conseguia consolar alguém através de uma mensagem psicografada. Um desses áudios, gravado poucos meses antes de sua morte, trazia uma reflexão profunda sobre o significado da vida e da morte. Chico falava sobre como aprendeu a não temer a desencarnação, vendo-a como uma libertação das limitações físicas que já não permitiam que ele servisse com a mesma eficiência de antes. Nessa gravação, ele revelava um desejo que poucos conheciam. Queria desencarnar de forma serena, sem causar sofrimento desnecessário para seus entes queridos. Pedia aos ouvintes que, quando chegasse sua hora, não o pranteassem excessivamente, mas celebrassem a continuidade da vida em outras dimensões. O impacto dessas revelações foi imenso no movimento espírita brasileiro e internacional.
Estudiosos do paranormal de várias partes do mundo vieram ao Brasil investigar os fenômenos relacionados às manifestações póstumas de Chico Xavier. Alguns chegaram céticos e partiram profundamente impressionados com a consistência e coerência das informações recebidas. Um pesquisador americano, especialista em fenômenos mediúnicos, passou 6 meses no Brasil documentando essas manifestações. Seu relatório final concluía que, independentemente de se acreditar ou não na sobrevivência da alma, os fenômenos observados apresentavam características que desafiavam explicações convencionais da psicologia e da neurologia. As revelações sobre Chico Xavier, que emergiram após sua desencarnação, continuam impactando milhões de pessoas pelo mundo. Elas nos mostram que grandes espíritos deixam legados que transcendem a vida física, inspirando gerações futuras através de seus exemplos de dedicação e amor ao próximo. Se esta jornada pelas descobertas póstumas sobre o maior médium do Brasil tocou seu coração, deixe seu comentário compartilhando qual revelação mais te impressionou. Não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nossos próximos conteúdos sobre espiritualidade e fenômenos mediúnicos. Ative o sininho das notificações, porque em breve traremos mais revelações exclusivas sobre outros grandes médiuns brasileiros. Sua jornada de descobertas espirituais está apenas começando.